Sacerdócio. Há um importante ofício mencionado na Bíblia chamado sacerdócio. Os sacerdotes são um grupo de pessoas completamente separadas do mundo a fim de servir a Deus. Elas não têm profissão nem qualquer outra responsabilidade a não ser servir a Deus. A história dos sacerdotes. Desde o livro de Gênesis, Deus sempre teve seus sacerdotes. Melquisedeque foi o primeiro sacerdote de Deus. Durante os dias de Abraão, Melquisedeque já havia se separado para o serviço de Deus. De Melquisedeque até depois do estabelecimento de Israel como nação, sempre houve sacerdotes. Quando o Senhor Jesus estava sobre a terra e mesmo depois da sua ascensão, o sacerdócio continuou. A Bíblia mostra que depois da ascensão, o Senhor Jesus se tornou um sacerdote perante Deus. Em outras palavras, ele está nos céus ministrando inteiramente a Deus. O sacerdócio prosseguiu ao longo da dispensação da Igreja. Depois disso, aqueles que participarem da primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Assim, no reino milenar, os filhos de Deus continuarão a ser sacerdotes de Deus e de Cristo. Serão reis para as nações e sacerdotes para Deus. O caráter do sacerdócio manter-se-á inalterado, pois os sacerdotes continuarão servindo a Deus. Mesmo depois da chegada do novo céu e da nova terra, o sacerdócio não desaparecerá. Na Nova Jerusalém, todos os filhos de Deus e todos os seus servos não farão nada a não ser servi-lo. Aqui está algo maravilhoso. O sacerdócio começou com Melquisedeque, cujos pais não são mencionados, alguém sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida, e continuará no milênio. Esse serviço prosseguirá na eternidade futura. O reino de sacerdotes. Mesmo que no início apenas Melquisedeque fosse sacerdote, o propósito de Deus é que todos de seu povo sejam sacerdotes e não apenas alguns deles. Depois que os israelitas saíram do Egito e chegaram ao Monte Sinai, Deus lhes falou por meio de Moisés, dizendo: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, versículo 6. Por que diz reino de sacerdotes? A razão é apenas uma. Toda a nação deveria ser sacerdotes. Ninguém seria uma pessoa comum, mas todos seriam sacerdotes. Esse é o propósito de Deus. Quando Deus escolheu Israel para ser seu povo, estabeleceu um propósito perante eles. Essa nação deveria ser diferente das demais porque deveria ser uma nação de sacerdotes. Todas as pessoas no reino deveriam ser sacerdotes. A ocupação de cada um seria servir a Deus, que se deleita em escolher pessoas para servi-lo. Ele gosta de tê-las ocupadas com sua vontade na terra. No Monte Sinai, Deus informou ao povo de Israel que ele os estabeleceria como um reino de sacerdotes. Isso é de fato uma coisa realmente maravilhosa. Chamamos o Reino Unido de um país naval, os Estados Unidos um país de ouro, China é uma nação de etiqueta e a Índia é uma nação filosófica. Mas aqui encontramos uma nação que é chamada de Reino de Sacerdotes. Nessa nação todos são sacerdotes, os homens e as mulheres, os adultos e as crianças. Tudo o que fazem é servir a Deus. Essa se tornou sua única ocupação. Isso não é maravilhoso? Depois de Deus ter lhes dito que os estabeleceria como reino de sacerdotes, chamou Moisés para subir a montanha a fim de receber os 10 mandamentos escritos sobre 2 tábuas de pedra. Moisés permaneceu no monte por 40 dias. Com as próprias mãos, Deus escreveu os mandamentos. Não terás outros deuses perante mim, não farás para ti imagens de escultura, e assim por diante. Mas quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, achegaram-se a Arão e lhe disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe terá sucedido. Êxodo 32, versículo 1. Arão os ouviu e lhes fez um bezerro de ouro. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito.
Começaram a adorar o ídolo, sentaram-se para comer e beber e levantaram-se para se divertir. Regozijaram-se grandemente pelo fato de poderem ver o Deus que eles mesmos fizeram de ouro fundido. O Deus que Moisés os levara a conhecer tinha certas desvantagens, pois era invisível e não era fácil de ser encontrado. E agora até o próprio Moisés, que lhes havia ensinado a adorar a Deus, não estava sendo achado. Assim, era-lhes muito conveniente adorar o bezerro de ouro, pois este podia ser visto. Em outras palavras, mesmo tendo Deus desejado fazê-los seus sacerdotes, antes mesmo de isso se realizar, já se haviam tornado sacerdotes do bezerro de ouro. Deus tinha o propósito de torná-los reino de sacerdotes, mas antes de terem começado, eles já haviam se desviado para adorar um ídolo. Tinham outro Deus, outra adoração. O conceito natural que o homem tem de Deus é tal que ele sempre se desvia para fazer o seu próprio ídolo. O homem prefere adorar o seu Deus feito pelas próprias mãos, em vez de aceitar a autoridade e a posição do Deus Criador. A tribo sacerdotal. Deus ordenou a Moisés que descesse do monte. Assim foi que Moisés desceu com as 2 tábuas do testemunho, os 10 mandamentos nas mãos. À medida que se aproximava do acampamento, contemplou a situação do povo, irou-se e quebrou as tábuas ao pé do monte. Pondo-se em pé à entrada do arraial, disse: "Quem é de Yahvé, vem até mim." Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: "Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornar a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho." Êxodo 32, versículos 26 ao 27. Eles deveriam matar a todos os que tivessem adorado o bezerro de ouro. Para isso, não poderiam ser influenciados por relacionamentos pessoais, mas deveriam executar indiscriminadamente as pessoas. Alguns acharam que essa solicitação era demasiadamente pesada. Quem teria um coração disposto a matar o próprio irmão, seu próprio amigo? 11 das 12 tribos mantiveram-se inativas. O preço era muitíssimo elevado para aquelas pessoas. Apenas os da tribo de Levi desembainharam as espadas. Foram de uma ponta a outra do arraial e mataram naquele dia cerca de 3.000 homens. Os mortos eram seus irmãos, parentes e amigos. Precisamos observar com atenção que após o incidente do bezerro de ouro, Deus imediatamente informou a Moisés que a partir de então Israel não mais poderia ser uma nação de sacerdotes. Ainda que isso não tenha sido explicitamente dito por Deus, foi implicitamente entendido, uma vez que daquele acontecimento em diante, Deus concedeu apenas aos da tribo de Levi o privilégio de serem sacerdotes. Aquilo que originalmente havia sido concebido para ser um privilégio e ofício de toda a nação de Israel fora dado à casa de Arão, da tribo de Levi. Daquele momento em diante, havia 2 classes no povo de Deus. Um era o povo de Deus em geral e a outra eram os sacerdotes de Deus. O plano original de Deus era fazer de cada dos seus um sacerdote. O povo e os sacerdotes de Deus seriam uma única coisa. Quem era o povo de Deus? Quem eram os seus sacerdotes? Quem fosse do povo de Deus era também o sacerdote de Deus e vice-versa. Mas devido ao fato de que tantos amaram o mundo e sucumbiram às afeições humanas e foram infiéis a Deus e adoraram ídolos, Deus separou os sacerdotes dentre o seu povo. Se alguém não amar o Senhor mais do que seu pai e mãe, esposa, filhos, irmão, irmã e tudo mais, não é adequado para ser seu discípulo. Quão poucas pessoas pagam o preço e preenchem as condições. No início havia um reino de sacerdotes, mas agora o que havia era uma tribo de sacerdotes. Aquilo que originalmente havia sido planejado para a nação inteira agora estava sendo realizado em uma família. O sacerdócio estava confinado a uma família em vez de a uma nação. Na tribo de Levi, o povo e os sacerdotes de Deus eram uma única coisa. Ou seja, o povo de Deus eram os sacerdotes de Deus. As outras 11 tribos, entretanto, apesar de serem povo de Deus, não poderiam ser seus sacerdotes. Essa é de fato uma questão extremamente séria. Não é também algo muito sério alguém crer no Senhor e apesar disso não funcionar como sacerdote?
O sacerdócio. Desde a época do livro de Êxodo até os dias em que o Senhor Jesus veio à terra, ninguém que não fosse da tribo de Levi poderia exercer as funções de sacerdote. Ninguém mais poderia oferecer sacrifícios a Deus, pois ele não os aceitaria. Os sacrifícios deveriam ser oferecidos por sacerdotes. Semelhantemente, ninguém poderia aproximar-se de Deus para confessar pecados, porque os pecados deveriam ser confessados por meio de um sacerdote. Ninguém poderia sequer se separar do mundo, pois não tinha autoridade de tocar o óleo da unção. Apenas um sacerdote poderia ungir alguém e separá-lo do mundo. A nenhuma pessoa comum era permitido prestar serviços espirituais, pois era o sacerdote quem fazia tudo em seu lugar. No Antigo Testamento havia uma característica peculiar aos israelitas. Deus estava distante deles, pois nem todos poderiam achegar-se a ele. Havia, entretanto, uma classe mediadora, os sacerdotes. O homem não podia chegar-se a Deus diretamente. Se o povo de Israel quisesse aproximar-se de Deus, deveria fazê-lo por intermédio dos sacerdotes. Os israelitas não tinham o direito de ter comunhão diretamente com Deus. Deus havia se achegado aos homens por meio de sacerdotes e os homens deveriam aproximar-se dele da mesma forma. Entre Deus e o homem havia uma classe mediadora, não havia comunicação direta. De acordo com o plano original de Deus, essa intermediação não seria necessária. Em seu propósito original, ele deveria ter comunicação direta com o homem e este com ele. Mas agora a situação havia mudado, pois não havia apenas Deus e o povo, mas havia Deus, os sacerdotes e o povo. O povo se chegava a Deus por meio dos sacerdotes, e Deus ia ter com o povo também por meio dos sacerdotes. O contato havia se tornado indireto. O sacerdócio alterado. Por aproximadamente 1500 anos, de Moisés até Cristo, o povo de Deus não poderia apresentar-se diretamente a Deus. Apenas uma família havia sido escolhida para exercer o sacerdócio. Para aproximar-se de Deus, todos deveriam fazê-lo por meio dessa família. Se alguém ousasse se aproximar de Deus diretamente, seria de imediato aniquilado. Durante esse período, a função dos sacerdotes era de tremenda importância. Quão nobre e grandiosa era sua posição. Mas de um momento para o outro chegou a nova aliança, e por ela os homens poderiam ser salvos e redimidos diretamente. Então foram ouvidas as palavras: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Pedro nos diz que Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Por meio de Cristo, nós também nos tornamos pedras que vivem, unidos e edificados juntamente para ser tanto um templo espiritual como um sacerdócio santo de Deus. A voz celestial nos informa que todos os salvos são sacerdotes de Deus. Todos aqueles que se tornam pedras vivas e estão relacionados ao templo espiritual são sacerdotes de Deus. Assim, a promessa que havia sido deixada de lado por 1500 anos foi reconsiderada por Deus. Aquilo que Israel perdera, a igreja ganhou. O sacerdócio universal foi perdido por Israel, mas hoje, com a nova aliança, a voz celestial anuncia que todos os salvos são sacerdotes. E nos constituiu um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1, versículo 6. Originalmente toda a nação de Israel era de sacerdotes, mas rapidamente tornaram-se desqualificados. A igreja, entretanto, é hoje um reino de sacerdotes. O que Israel perdeu logo após adorar o bezerro de ouro foi completamente alcançado por meio do Senhor Jesus pela igreja. Todos os que pertencem à igreja são também sacerdotes. Assim, o reino dos sacerdotes de Deus está totalmente concretizado. O que significa a igreja ser um reino de sacerdotes ou de todos os que a ela pertencem serem sacerdotes? Isso simplesmente indica que a ocupação de todos os que receberam a graça de Deus é apenas uma: servir a Deus. A ocupação de um médico que tenha crido no Senhor não é a medicina, e de uma enfermeira irmã não é a enfermagem. A de um professor cristão não é o ensino. A de um fazendeiro não é a fazenda e a de um comerciante não é o seu negócio.
Devemos nos lembrar que quando nos tornamos cristãos, nossa profissão foi completamente trocada. Todos os cristãos têm apenas uma profissão, que é servir a Deus. De agora em diante, somos sacerdotes de Deus. Externamente posso estar ocupado com várias coisas, mas interiormente estou diante de Deus servindo-lhe. Tudo é feito com esse objetivo espiritual. Todos os cristãos, portanto, estão envolvidos com esta única ocupação, servir a Deus. Aquele que é médico não deve desejar a fama. Pelo contrário, sua função como médico deve ser apenas uma fonte de sustento. Sua profissão real é ser um sacerdote diante de Deus. O mesmo se aplica a um professor. Ele não deve buscar renome ou ser um grande professor, mas deve ser um bom sacerdote de Deus. Seu ensino não deve ser sua vocação, pois esta é servir a Deus. Assim, esse mesmo serviço deve governar cristãos de todas as profissões, trabalhadores, fazendeiros e assim por diante. Sua única ocupação de fato é servir a Deus. Desde o dia em que nos tornamos cristãos, devemos deixar de lado os nossos planos e ambições. Não devemos procurar nos destacar como pessoas em nossa profissão. Como cristãos, devemos ter apenas uma ambição, a mesma que Paulo tinha: agradar ao Senhor. Não deveríamos ter qualquer outra ambição a não ser essa. Qualquer outro futuro mundano que talvez tenhamos desejado é esmagado para sempre. Agora precisamos estar preparados para ser os que servem ao Senhor. A glória dos sacerdotes. No início de minha vida cristã, pensava que seria necessário muito esforço para levar alguém que tivesse crido há pouco tempo a servir a Deus. Pensava que era necessário persuadir, rogar e implorar, mas o pensamento de Deus é totalmente diferente do nosso. Foi por causa do pecado de Israel que Deus tirou do povo o sacerdócio. Em outras palavras, servir a Deus é a mais alta glória e o mais grandioso privilégio que Ele pode conceder ao homem. Se alguém falhar, Deus vai tirar-lhe esse privilégio. Ele não tem nenhuma intenção de persuadir, rogar e nem mesmo agradar a homens. É glória para o homem e não para Deus ser sacerdote do Altíssimo. Devemos recordar que o livro do Êxodo descreve que aqueles que ofereceram fogo estranho foram eles mesmos consumidos pelo fogo. Se uma pessoa comum entrasse no santo lugar e oferecesse sacrifícios, seria morta. Ninguém, à exceção dos sacerdotes, poderia se achegar a Deus. Do ponto de vista de Deus, fazer de homens sacerdotes revela sua confiança neles, concedendo-lhe glória, exaltando-os. Se alguém tentasse, seguindo sua própria vontade, ser um sacerdote, essa pessoa morreria. Uzá, que estendeu a mão carnal para equilibrar a arca quando esta estava para cair, foi atingido com morte. 2 Samuel 6, versículo 6. Às vezes as pessoas pensam que engrandecem a Deus ao oferecer-lhe seu serviço. Nos últimos anos, por diversas vezes, tenho observado reuniões de avivamento em que se rogava às pessoas que servissem a Deus. Em outras ocasiões, pessoas davam um pouco de dinheiro como se estivessem fazendo um favor especial para Deus. Por vezes, pessoas ofereciam seu serviço a Deus, mas com a atitude de quem prestava um favor a Ele. O fato de alguém abrir mão de uma posição no mundo parece implicar o quanto Deus está sendo honrado pelo serviço dessa pessoa. Deixe-me dizer-lhe que isso é cegueira, tolice e trevas. O fato de Deus ter nos chamado dos céus para sermos sacerdotes deveria fazer-nos prostrar-nos de joelhos e nos curvar diante dele, por termos recebido tamanha glória. Deus é quem nos tem honrado. Será que existe alguma coisa que alguém neste mundo pode oferecer a Deus? Ainda assim, é nossa glória que Deus aceite receber o que lhe oferecemos. Portanto, é glória para pessoas como nós poder servir a Deus. Isso é verdadeiramente graça. E isso é seguramente o Evangelho. O Evangelho não apenas nos salva por meio do Senhor Jesus, mas também nos permite servir a Deus. Quão grandioso é este Evangelho! O sacerdócio estabelecido. Hoje em dia, o sacerdócio da Igreja é universal e não mais restrito. A nação de Israel falhou uma vez e, consequentemente, a Igreja não mais pode falhar. Por causa da falha dos israelitas, o povo de Deus, os seus sacerdotes foram separados, mas na Igreja não pode haver tal separação.
Na igreja, o povo de Deus são os seus sacerdotes. Se há povo, há sacerdotes. Cada irmão e irmã é sacerdote. Cada um de nós deve aproximar-se de Deus e oferecer-lhe sacrifícios espirituais. Todos devem oferecer sacrifícios de louvor e todos devem estar envolvidos em questões espirituais. Esse não é um ministério exclusivo para alguns, uma vez que todos devem servir a Deus. A menos que todos estejam envolvidos, não se trata da Igreja de Deus. Entretanto, a situação que se vive hoje é tal que o sacerdócio não mais é universal. A nação de Israel falhou, será que a Igreja também falhará? Ao longo dos últimos 2000 anos, o número de sacerdotes sempre foi menor que o número de cristãos. Ao longo dessa história, é comum ver a separação entre os sacerdotes e demais crentes. Uma classe mediadora se interpôs entre Deus e seu povo. Essa é a obra e o ensino dos nicolaítas. Espero que vejamos isso claramente, pois não podemos deixar que exista uma classe mediadora. Não podemos permitir que alguma classe de pessoas se interponha entre os filhos de Deus e o próprio Deus, servindo na qualidade de sacerdotes mediadores. Jamais devemos aceitar isso. Sabemos o que é a igreja e nela cada filho de Deus é um sacerdote. Não pedimos a alguns poucos que gerenciem coisas espirituais para nós. Uma classe mediadora não pode ser aceita na igreja. Deve-se observar que nossa controvérsia não é com aspectos formais externos, mas com o conteúdo do assim chamado cristianismo. Vemos hoje uma classe mediadora na cristandade, aqueles que são nomeados para servir a Deus enquanto os demais são meros membros da igreja. Mesmo que estes sejam filhos de Deus, dependem daqueles para se achegar a Deus. Tal classe mediadora não somente existe, mas também é permitida por algumas organizações. Entretanto, não podemos aceitar a existência dessa classe, porque ao contrário do que fez o povo de Israel depois de sair do Egito, não menosprezaremos a graça que Deus concedeu à igreja na nova aliança. Vamos, portanto, nos livrar da classe mediadora. A melhor forma de fazê-lo é cada um de nós pertencer a essa classe. Devemos ajoelhar-nos diante do Senhor e dizer: Senhor, estou desejoso de servir-te e de ser um sacerdote. A ideia de uma classe intermediária tem sua origem no mundo, na carne, na adoração de ídolos e no amor do mundo. Se desde o princípio da vida cristã todos os irmãos negassem o mundo e seus ídolos, seriam capazes de se oferecer a Deus. Diriam: daqui em diante vivo na terra com o único propósito de servir a Deus. Naturalmente a classe intermediária se desfaria. Se cada irmão e irmã percebesse que servir a Deus é sua única ocupação, a classe mediadora se dissiparia rapidamente. Na realidade, desde o princípio, nenhuma classe intermediária devia ser permitida. Essa classe vem a existir somente devido à falha e à obstinação. Parece tão natural aceitar que alguns sirvam ao Senhor e outros não. E aqueles que não o fazem poderão, entretanto, se dedicar a coisas terrenas, enquanto os outros cuidarão de questões espirituais. O máximo que aqueles farão por estes é contribuir com um pouco de dinheiro. Tais pessoas vivem para seus negócios, são comerciantes, professores ou médicos e não parecem se preocupar em absoluto com o servir a Deus. Às vezes desejam ser melhores cristãos, então separam um tempinho para participar de alguma reunião durante a semana e dar algum dinheiro como oferta. Dessa forma, o povo de Deus está separado dos sacerdotes, e isso não deve acontecer. Percebemos que, como cristãos, devemos estar totalmente comprometidos. Aqueles que estão totalmente comprometidos são os sacerdotes. O reavivamento do sacerdócio. Devemos nos lembrar que o perigo que Israel correu tem sido o mesmo que a igreja corre nos 20 séculos da era cristã, do tempo em que o Senhor deixou este mundo até o momento em que o livro de Apocalipse foi escrito. Todos os filhos de Deus eram sacerdotes. Não havia qualquer problema nesse aspecto. A partir do fim do 1º século até o 3º século começaram a haver frequentes dificuldades relacionadas ao sacerdócio. Mas o problema ainda não havia se generalizado. Aqui e acolá, alguns filhos de Deus não desejavam ser sacerdotes, mas de forma geral, o sacerdócio universal dos que criam era ainda mantido. Quando Roma apoiou o cristianismo, muitas pessoas uniram-se aos crentes.
Naquele tempo havia benefícios mundanos em professar o Senhor, pois tais pessoas seriam irmãs de César. A admoestação do Senhor é: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Então as pessoas começaram a dizer que tanto as coisas de César quanto as de Deus deveriam ser dadas a Deus. Isso pareceu ser uma grande vitória do cristianismo. Mas depois disso, a igreja começou a passar por uma grande transformação. Anteriormente, sob a perseguição de Roma, dezenas de milhares de cristãos foram martirizados. Naquela época não era fácil brincar de cristianismo, mas a situação tornara-se totalmente diferente. Era popular ser cristão, pois os que se tornassem cristãos compartilhariam da mesma fé que o imperador. Muitos, portanto, afluiriam para o cristianismo. O número de pessoas aumentou muito, mas a mesma tendência não se observou com os sacerdotes. Por quê? Porque era possível unir-se na qualidade de cristão, mas não era possível unir-se para servir a Deus. Assim, no quarto século, a igreja passou por uma mudança drástica. Durante esse período, muitos afluíram para a igreja mesmo não sendo crentes, sendo meio crentes ou mesmo crentes mundanos. Eles não desejavam servir ao Senhor. Tornou-se comum a ideia de que as questões da igreja ficassem por conta de algumas pessoas espirituais. Portanto, aqueles que não estavam profundamente preocupados disseram aos outros: cuidem vocês das questões da igreja e sirvam ao Senhor, pois das coisas deste mundo cuidaremos nós. A palavra secular foi então utilizada pela primeira vez, no quarto século. O resultado foi que um grupo servia a Deus e muitos outros não o serviam. No primeiro século, no tempo dos apóstolos, cada crente servia ao Senhor. Mas a partir do quarto século, muitos que diziam ser povo de Deus passaram a desejar possuir o mundo também. Desejavam manter seus interesses particulares, bem como sua posição social. Em certas ocasiões estavam dispostos a dar um pouco de dinheiro e julgavam que isso os qualificaria como cristão. A atitude deles era: deixe os espirituais cuidarem das coisas espirituais. Foi assim que a igreja seguiu os passos de Israel na adoração do bezerro de ouro e também em ter uma classe mediadora. Nem todos do povo de Deus eram sacerdotes. De fato, a maioria era simplesmente pessoas comuns, mas não sacerdotes. Mesmo até o presente, os padres católicos romanos são chamados sacerdotes. As igrejas protestantes chamam tais pessoas de reverendos, pastores ou ministros. Aqueles que tratam das coisas terrenas são chamados leigos ou simplesmente pessoas, ao passo que os que tratam de questões espirituais são chamados clero ou sacerdotes. Mais uma vez, a igreja tem sacerdotes separados das pessoas. Desejo mostrar que nesses últimos dias é a intenção de Deus resgatar todas as coisas de acordo com seu plano original. Ele está efetuando um resgate e irá trazer seus filhos para esse caminho. Um dos aspectos básicos de sua obra de resgate é recuperar na igreja o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes, bem como pessoas. Sacerdotes hoje e também no reino vindouro. Deus deseja sacerdotes. Ele quer que todos do seu povo sejam sacerdotes. O serviço dos sacerdotes. Ser cristão é ser sacerdote. Não esperamos que alguém seja sacerdote por nós, pois somos nós que devemos exercer esse ofício. Uma vez que não há uma classe mediadora entre nós, ninguém poderá substituir outrem em questões espirituais. Não podemos permitir que se crie essa classe de obreiros em nosso meio. Se Deus for gracioso para conosco, encontraremos todos os irmãos e irmãs funcionando na igreja. Todos pregarão o evangelho e servirão a Deus. Quanto mais intenso for o sacerdócio, tanto melhor será a igreja. Se o sacerdócio não for universal, teremos falhado para com Deus e não teremos andado adequadamente. Sem dúvida nenhuma, nossa glória é sermos aceitos pelo Senhor para ser sacerdotes, nós que somos pobres, fracos, cegos e aleijados. No tempo do Antigo Testamento, tais pessoas não poderiam ser sacerdotes. Todos aqueles que eram inválidos, coxos e maculados não eram aceitos para o serviço. Mas hoje nós, imundos e inválidos, somos chamados por Deus para sermos sacerdotes. Ele é o Senhor. Como já disse, tudo o que quero fazer é prostrar-me diante dele e dizer-lhe:
Senhor, estou feliz em servir-te e ser o teu servo. Poder-me chegar a ti é uma prova de que me tens levantado. Ser sacerdote significa aproximar-se de Deus. Ser sacerdote significa não haver nenhum distanciamento em relação a Ele e poder entrar diretamente em sua presença. Ser sacerdote significa que não precisamos esperar por ajuda, pois podemos tocar em Deus. Se um dia os irmãos e irmãs em cada lugar forem achados servindo a Deus, a realidade do reino de Deus terá vindo. Será um reino de sacerdotes, pois todas as pessoas serão sacerdotes. Creio que esse evento é cheio de glória. Oremos por isso, qualquer que seja o preço necessário para servirmos a Deus. Precisamos lidar com os ídolos. Os levitas pagaram preço, não considerando preciosa sua afeição pessoal. Tais pessoas são dignas de ter o sacerdócio. Para conhecer o significado do sacerdócio, é necessário conhecer como Deus tratava os sacerdotes no Antigo Testamento. Era algo muito significativo Deus permitir-lhe que se aproximassem dele e mesmo assim não serem mortos. Somente os sacerdotes podiam comer do pão da proposição. Apenas eles poderiam servir no altar, entrar no lugar santo e oferecer sacrifícios. Qualquer pessoa estranha que tentasse entrar morreria. Isso claramente mostra que nossa aceitação por parte de Deus é o fundamento do sacerdócio. Uma vez aceito por Deus, posso entrar. Anteriormente, quem ousasse entrar morreria. Mas hoje Deus declara: vocês podem entrar. Será que não queremos entrar? Seria uma grande surpresa se não quiséssemos. É a graça que nos capacita a servir a Deus, a abundante graça que Deus derramou sobre nós. Creio que aqueles que realmente conhecem a Deus podem afirmar que a graça que nos capacita a servir a Deus é ainda maior do que a graça que nos levou à salvação. O cachorrinho debaixo da mesa pode comer das migalhas que dela caem, mas essas migalhas não podem servir ao mestre que está à mesa. Ser salvo pela graça é algo relativamente simples, mas servir pela graça é muito mais elevado. Quão tola é a pessoa que não está ciente dessa abundante graça que a capacita a servir a Deus, bem como a ser salva. Hoje em dia, tentar se organizar, o cristianismo não só tem reconhecido a existência de uma classe intermediária, como também faz separação entre o povo de Deus e os sacerdotes de Deus. Se a falha fosse de uma ou duas pessoas, isso não se constituiria em um princípio, mas boa parte da cristandade tem aceito como princípio que o sacerdócio é seletivo e restrito. A cristandade caiu no mesmo erro do povo de Israel, a separação entre o povo e os sacerdotes. Vigiemos para não suceder de cairmos nesse sistema. Seja Deus gracioso para conosco.